Nas últimas conversas, nós chegamos à constatação de que o nosso Estado de Direito está em crise. E ele está em crise porque ele é um Estado de Direito autoritário. Dividido entre facções, as facções se conflagraram e, hoje, ele é um Estado de Direito que está em crise de legitimação. A maioria da sociedade não reconhece esse Estado como legítimo. Essa divisão desse Estado em facções levou a uma conflagração eleitoral, que acabou por provocar a divisão que já vimos entre aqueles que querem ordem e aqueles que querem enfrentar a urgência social. Como se fosse possível avançar no social sem enfrentar a desordem, ou obter a ordem sem contemplar o social. Nós temos que ter uma alternativa que junte as duas coisas. Infelizmente, essa campanha eleitoral não produziu essa alternativa. Nós estamos hoje limitados a duas candidaturas unilaterais. De um lado, a candidatura do PT, contando com um candidato que, embora tenha diferenças em relação ao padrão do PT, ainda assim tem compromissos com a máquina petista. E de outro, um candidato totalmente saído da máquina ditatorial que nós derrotamos há 30 anos. A nossa escolha agora é uma escolha do menos ruim. E como é que nós vamos fazer essa escolha? Olhando e nos concentrando, não na questão da ordem e não na questão do social, porque não podemos fazê-lo, elas estão separadas, mas olhando para as franquias democráticas, que são as condições em que nós podemos agir nesta ou naquela direção para fazer valer os interesses da maioria da sociedade brasileira. A candidatura de Haddad não ameaça as franquias democráticas. Os problemas que tenha o PT, os problemas que tenha a proposta do PT, que está bem modificada em função da grande movimentação à vida na sociedade, os problemas que haja aí, não há um problema central. Eles não ameaçam as franquias democráticas. De outro lado, a candidatura do Bolsonaro é, por si só, uma ameaça às franquias democráticas. Bolsonaro não reconhece o direito do oponente de se manifestar contra ele. Ele acha que vai resolver o problema não dialogando, não disputando com o oponente, mas basicamente impedindo o oponente de se manifestar. Por isso que ele fala em acabar com todo ativismo, fala em metralhar a oposição, fala em cadeia ou exílio. Isso é a linguagem da ditadura. Cadeia ou exílio, para quem pensa diferente. Você mesmo, se estiver pensando em votar em Bolsonaro, tem que imaginar que lá na frente você pode estar descontente e aí Bolsonaro vai tratar você como inimigo, não como adversário. Não virá para disputa. Ele vai mobilizar a força. Então, hoje, olhando para o cenário brasileiro tal como ele está, nós temos que proteger o bem mais precioso que temos para podermos continuar lutando por um Estado de Direito democrático, contra esse Estado de Direito autoritário que está aí. Mas nós não vamos avançar nem um metro nessa direção se escolhermos uma alternativa ainda mais autoritária para governar o Estado de Direito autoritário. Porque aí, mesmo as franquias democráticas que a sociedade exerce serão controladas, serão diminuídas. Porque um Bolsonaro presidente vai mobilizar a legalidade do Estado de Direito autoritário para impedir manifestações, para impedir a organização das pessoas, para impedir a luta social. Além disso, ele vai usar a legalidade do Estado para impedir a diversidade que hoje a sociedade brasileira apresenta, com a qual hoje nós convivemos, sem problema, na verdade. Qual é o problema que nós temos com a nossa diversidade nas ruas? Nenhum. Bolsonaro inventou
um fantasma e tem muita gente embarcando nele. Quem tem juízo, hoje, tem que votar contra a alternativa que o Bolsonaro significa. Por isso, eu vou votar em Fernando Haddad.